Olá, meus irmãos, meus amigos, essa é a segunda de 5 reflexões que antecedem o dia de Natal. E nós podemos ver nessa passagem de hoje, registrada ali em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, a visita que o anjo faz e comunica a Maria que ela estará grávida do Filho de Deus. Maria é uma garota de 12, 13 anos, talvez 14, que está prometida em casamento. Ela é uma virgem. E o anjo lhe aparece dizendo: salve, agraciada, o Senhor é contigo. O texto nos diz a seguir que Maria ficou perturbada com essa saudação. Por que haveria de ficar? O susto dela não era com o anjo, era com a saudação. Por quê? Porque naquela saudação continha uma fórmula que ela devia ter aprendido ao longo da história, da leitura das histórias do seu povo. Aquela era uma fórmula de dizer: você vai ser um instrumento de Deus e Deus vai capacitar você disso. Então, quando ela ouve aquela palavra do anjo, a pergunta é: de que se trata? O que eu vou fazer? O que eu vou realizar? Como Deus vai me capacitar? O anjo diz a ela: não tema, não se preocupe. As coisas estão debaixo do controle de Deus. E o anjo lhe diz que ela, sendo uma virgem, sem ser uma concepção natural, mas por obra de Deus, ela haverá de ficar grávida e dar à luz ao Filho de Deus, que deveria chegar nesse mundo. Tal como nós somos, na forma humana, ela seria o instrumento de Deus. Como pode? Podemos crer num relato como esse? Podemos crer sim que o Criador, o legislador, aquele que estabeleceu toda a ordem da natureza, também é aquele que, quando lhe convém, ele suspende a ordem e as leis naturais e faz com que as coisas aconteçam do jeito que ele quer, para o propósito que ele tem. Naquela ocasião, ele queria a chegada de alguém que tivesse a natureza humana, mas que também tivesse a natureza divina. Por essa razão, Maria foi escolhida por Deus para ser um instrumento humano para a chegada do Filho de Deus. A resposta de Maria para essa promessa que foge aos padrões naturais, a resposta dela é se dispor nas mãos de Deus para Deus usá-la tal como Ele quisesse. Veja, essa é a história do Natal. Isso não é uma invenção. Isso não é um conto. Isso é um fato. Deus, no seu propósito de salvar o homem perdido, Ele faria e fez chegar o Filho de Deus, na forma humana, através de Maria, que humildemente se coloca diante de Deus como instrumento. Privilegiada, agraciada, capacitada por Deus para a chegada daquele que haveria de morrer naquela cruz para pagar todos os nossos pecados. Deus o abençoe.